Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Tá todo mundo me vendo, me ouvindo? Lilian, Sebastião, Guilherme, eu já dei boa noite antes, Nicolas, sejam bem-vindos. Vamos fazer correção hoje, hoje é dia de correção, quinta-feira é sempre dia de aplicação de prova, terça-feira é sempre correção e continuação dos nossos estudos. E é o que temos para hoje. Vamos ver o que é que vocês me trazem de dúvidas e questionamentos. Fala, Lilian. Tia, você não sabe. Qual é a novidade? Eu estava fazendo simulado. Enfim, toda vez que eu vou falar sobre isso, eu estava fazendo simulado. Aí eu fui usar a sua técnica de começar pela matéria que eu sou melhor. Aí eu fui para Sim, português. Comecei na primeira questão de português, eu não entendi. Dessa vez, o simulado de português dificultou. foi mais difícil, acontece. Foi, aí eu fiquei tipo, meu Deus. E quando eu fui fazer de matemática, eu. É porque, tipo, é tipo assim, todos os simulados. Matemática, muito difícil, e português, ou médio ou fácil. Esse tá um pouco abaixo de médio, e matemática tava médio, ou seja, tava até que bom. Sim, Só que eu não consegui tirar uma nota tão. Tipo, eu tirei uma nota mais baixa do que o último simulado, que foi mais difícil, por conta do português, porque como eu errei mais, minha sim, nota diminuiu. Eita, puxa. Ah, tá aqui. Foi. entendi. Mas de todo modo você seguiu a dica, mas foi bom seu compartilhamento para eu dizer o seguinte: a dica, ela não vai se aplicar em todos os contextos. Por exemplo, Lilian percebeu que o português estava um pouquinho mais difícil, mais desafiador, porque isso vai depender de prova para prova. Pelo menos o começo, que é como ela disse, né? Porque estava dificílima, mas tinha algumas questões mais chatinhas. E aí vocês podem seguir, continuar a seguir as dicas que eu dei, de tá um pouquinho mais desafiadora, vai para outra. Ou pula, vai pulando as questões. Não fica preso nem preocupado com isso. Pula todas as questões que não estiver entendendo, né? Depois que tentou fazer, logicamente, e segue o fluxo. Faz matemática, depois volta para as questões mais desafiadoras de português. A dica permanece a mesma, mas foi ótimo o compartilhamento, porque isso acontece, né, gente? É muito bom vocês compartilharem a realidade de vocês. E quero lembrar que cada um tem um método. Sebastião, mesmo nas loucuras dele, ele traz alguns métodos para a gente aqui, né? Que ele tem um jeito bem peculiar de ver as coisas, mas dicas bem interessantes Sebastião traz de verdade, com relação ao que os primos já fizeram, de como foi, do que passam para ele. Cada um vai descobrindo a sua melhor dinâmica de fazer prova, tá, gente? Então, algumas dicas que eu dou, é, e eu digo assim, gente, não deixem de fazer, é imprescindível que vocês não deixem, mas por que prova vocês vão começar no dia? O que é que vocês vão sentir de fazer primeiro? Eu aconselho que seja a que tem mais afinidade, mas vocês fiquem à vontade. E se mesmo começando com a que mais tem afinidade, tiver ruim essa prova, passa para outra. E assim vai, só não pode perder tempo. Porque a prova é aplicada dentro de um tempo. Vocês não podem perder isso de vista. Fala, Lilian. Tia, eu quero ver mais duas coisas. Você, sem querer, esqueceu de bloquear meu áudio depois que eu desliguei. Tanto que eu, sem querer, cliquei no botão do áudio e ele abriu, mas assim. É. A outra notícia que eu acabei esquecendo de falar. Mas eu terminei Percy Jackson 3, porque eu estava no 3. Oh, Eu que tô no 4. maravilha! Que maravilha! Ainda está arrumando tempo para ler nessa loucura todinha. Deus te abençoe. Tia, Estudando que como só. eu também não faço a mínima ideia. Mas eu tô conseguindo. Aí, tia, eu tô viciada nessa saga aqui do Percy Jackson. Finalmente um vício bom. Oh, Realmente. meu Deus do Tia, que céu. livro maravilhoso, tia. Não, agora meu autor preferido virou Rick Riordan, e é isso. Oh, meu Deus. Fala, Sebastião. Gente, depois disso eu preciso começar, tá? Depois de Sebastião aí, eu começo. Ô tia, o negócio é o seguinte, em vez de ela não tá no terceiro, Sim, eu já terminei o terceiro
de Heróis do Olimpo. Eu já estou no quarto, só que eu não estou lendo ele porque eu estou lendo outro, que é As Aprovações de Apolo. Quer dizer, As Provações de Apolo, e é tipo, esse passa depois de Heróis do Olimpo. Meu Deus, vocês tudo ficcionados por esse livro. Eu fico com curiosidade, gente. Confesso que vocês plantam uma sementinha de curiosidade para eu ler. Quem sabe? É porque eu já tenho tanto livro na fila, assim, que eu realmente quero ler, mas quem sabe eu vou dar uma oportunidade. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês a prova. Vocês já estão cansadíssimos de saber que são vocês que têm que trazer as dúvidas, blá, blá, blá. Mas quero primeiro informar que essa prova gabaritada por mim, com os tipos de questões, com tudo marcadinho, enfim, do jeito que eu gosto de colocar para vocês perceberem o que é que vocês erraram, já está disponível lá no Classroom, na própria pasta do simulado. Então, esse é o 15º simulado. Vai ter lá o link que eu liberei para vocês um dia para fazerem, a prova em PDF, em branco, para quem quer imprimir. Vai ter depois o gabarito feito por mim, vai ter o gabarito oficial do concurso e vai ter o rendimento de vocês. Então, a pasta de simulado de vocês lá no Classroom é bem completa. Lá vocês conseguem acessar tudo, ver o rendimento geral dos alunos da tarde e vocês, que são os alunos da noite. Vocês conseguem ver tudo, gente, certo? E é importante que vocês comecem a ter essa percepção para saber o que é estar bom, o que é precisar melhorar, porque você vai se comparar com o seu candidato, com quem está fazendo a prova também. Então, é muito bom que vocês vejam, certo? Essa prova aqui que a gente vai trabalhar hoje está disponível lá. E, como eu sempre gosto de fazer, eu compartilho com vocês. Desculpem, eu compartilho com vocês sempre o rendimento, né? Então, a gente tem aqui, ó, um aluno fez 17 de 20 e um fez 16 de 20, foram as maiores notas, tá? Vocês já têm condições, sim, de gabaritar a prova, mas eu entendo que umas provas vão ser mais desafiadoras do que outras, e a gente está fazendo prova em cima de prova e correção para que vocês melhorem e naturalmente consigam começar a gabaritar. Passem a errar duas, uma, e depois comecem a gabaritar a prova, que essa é a ideia, certo? A média ficou em 15 de 20, foi uma média boa, porque se eu parar para analisar todas os candidatos, vamos dizer assim, que fizeram essa atividade aqui do curso, a maioria, ou boa parte deles, está na pontuação de 15 para cima, tá? E isso é muito bom, né? Metade ou mais da metade. Tem gente que precisa melhorar? Tem. Tem gente que precisa melhorar a falta de atenção? Tem, mas faz parte e vamos para as correções, vamos para as questões que aí vocês podem me dizer melhor, certo? Então, eu vou começar pelas dúvidas que já chegaram para mim, 2, 13, 14 e 15, e se forem aparecendo outras dúvidas, a gente segue na correção, beleza? Vamos lá. 2, vou circular, tá, gente? Para a gente ter uma noção aqui dessa turma. Então, vão ser as questões 2, 3, perdão, 2, 13, 14 e 15. 2, é só para eu ter uma ideia, para a gente não se perder. 13, 14 e 15. Lembrando que todas as observações, né, tá nessa própria prova, não deixem de acessar se vocês quiserem, né, precisarem lá no Classroom. Vamos lá. Questão 2 diz assim: a conclusão, que é a mesma coisa de desfecho da história, ocorreu com a solução do conflito, tá? Quase toda a narrativa ela é estruturada desse jeito. Tem o início da história, o desenvolvimento dos fatos e tal. Então, o que é que acontece em todo início de história? É apresentado o personagem, tempo e espaço. Onde é que a história vai acontecer, em que momento, quem são as personagens e tal. Aí vem o desenvolvimento, ou seja, quando as personagens vão começar a participar de uma trama. Aí, num determinado momento dessa trama, surge o conflito. E do conflito vem o desfecho, certo? Essa é a estrutura, gente, vamos dizer, fixa de um texto narrativo, beleza? Só relembrando, porque toda correção é momento de revisão. Então, a conclusão, que é o desfecho da história, ocorreu com a solução de conflito. Ou seja, quando, tá? O que aconteceu
no final da história. Eu vou logo para o final da história para comprovar a resposta, beleza? E ainda assim, se vocês tiverem algum questionamento, alguma dúvida, Lilian, que colocou aqui para mim como dúvida, já traz. Olha o que acontece no final da história. Finalmente, João, sem medo, comprova que ele é o homem certo para casar com a filha do rei. Por quê? Ele passou por todos os desafios e não demonstrou sentir medo. Isso é o que acontece na história, beleza? Aí João, sem medo, se casa com quem, gente? Com a princesa, ou seja, ele se torna o quê? Príncipe. Eu estou relembrando sem ler o texto, só para vocês acompanharem junto comigo. Aí, olha o que acontece ao final. Mas a história não acabou, certo? Aqui vai se caminhar para o final. Certo dia em que o agora príncipe dormia, ou seja, antes ele não era príncipe, mas se tornou, né? Agora ele é príncipe que é casado com a princesa. Então, certo dia em que o agora príncipe dormia, a princesa decidiu surpreendê-lo, presenteando com um aquário. Mas tropeçou ao cintilinnar e o conteúdo, água e peixes, caiu sobre o leito onde João estava. Ah! Exclamou João ao sentir os peixes no seu rosto. Que medo! Gente, João sem medo tinha nenhum medo mesmo? Não. Olha o que ele diz. Ah! Exclamou João ao sentir os peixes no seu rosto. Que medo! Quem fala isso é João, gente. João está demonstrando na intimidade com a esposa dele, que é a princesa, que na verdade ele tem um medo, pelo menos. Pelo menos um, né? Que é o que ela está descobrindo agora. Isso é no final da história. A princesa riu, vendo como uns simples peixinhos coloridos tinham assustado ao que permaneceu impassível diante de espectros e fantasmas. Porque foi isso que aconteceu na história toda. Ele demonstrou não ter medo de nada, que foi de todas as provas que o rei colocou para ele. Por isso que ele ficou conhecido como João Sem Medo. Eu guardarei o segredo, disse a princesa. Qual é o segredo, gente? Que ele tem um medo, que nesse caso é de quê? De peixes. Que foi descoberto assim ao acaso, sem querer. A princesa tropeçou, bateu no aquário e o aquário virou em cima de João. E assim aconteceu. Até hoje ele é conhecido como João Sem Medo. Ele é conhecido como João Sem Medo, certo? Mas ele não tem medo nenhum? Tem. Quem é que sabe disso? A princesa. Vou voltar para a questão. Questão 3. Questão 2. A conclusão, que é o desfecho da história, ocorreu com a solução do conflito. Ou seja, quando princesa, o que foi que aconteceu no final da história? A princesa descobriu que João, sem medo, tinha medo. Que nesse caso era de quê? De peixes. Foi exatamente o que aconteceu na história. Na letra A diz, João sem medo libertou os espíritos. Foi isso que aconteceu no fim da história que eu li? Falso. O mago malvado fugiu. Foi isso que aconteceu na história? Falso. Isso aqui é critério de eliminação, tá, gente? Quando a gente volta para ler, o último parágrafo. A cidade toda se reuniu às portas do castelo. Foi isso que aconteceu? Falso. João sem medo se casou com a princesa. Foi assim que acabou a história? Não. Porque no último, quase no último parágrafo, diz assim, mas a história não acabou porque ele se casou. Ainda tem mais. Mostra o pós-casamento. Por isso, letra E. Lilian, tranquilo, legal para mim? Sim, jura? Quando tiver algum questionamento, traz, tá bom? Para que eu possa explicar e vocês de uma maneira geral, tá, gente? Sair daqui entendendo tudo. Vamos para o 13, 14 e 15. Fala, Lilian. Tia, eu entendi. Agora eu só não consegui absorver uma coisa. Hum. Por que que não podia ser a letra A? Letra A, João sem medo libertou os espíritos? Mas a gente não acabou de ler o final da história, Lilian? Onde tem falando que ele libertou os espíritos? No final da história. No final mesmo. Porque o final da história é o final do texto. No final do texto está dizendo que. Mas a história não acabou. Certo dia, quando o príncipe dormia. Tal. A história acaba aqui, ó, nisso aqui, ó, Lilian. Tá falando aqui que ele libertou os espíritos? Mas, Não. tia, volta para a questão rapidinho. Voltei. Hum. Por que que tem que ser no fim? A conclusão é o desfecho da história.
O desfecho da história no texto se encontra onde? No final da Ah, tá. história, Ah, tá. Entendi agora. né? E a solução do conflito, que é o problema de tudo, né? Primeiro que João casou. A história podia ter terminado, Lilian, quando ele casou. Finalmente, ele conseguiu o que ele queria, que era o objetivo, né? De vários pretendentes que queriam casar com a princesa, mas não acabou aí. O próprio texto diz, mas a história não acaba aí. Calma, tem um finalzinho. Então, tem esse final aí, que é o desfecho que eles vão passar ainda, que a princesa vai descobrir que, na verdade, ele tem medo. Só que ele não tem medo de coisas grandiosas. Ele tem medo de coisas pequenas, que, nesse caso, é, é de peixes, tá? Essa é uma questão, Lília, considerada fácil. Beleza? Vamos lá. Vamos que vamos. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza. Tá. Aí a gente vai para o 13, 14 e 15. Vamos embora. No 13 diz assim. O 13 é uma questão estritamente gramatical. Questão gramatical, gente, ou conhece e sabe, ou vai ter mais dificuldade mesmo em responder. Beleza? Então, a dica de critério aqui é você conhecer como algumas palavras se escrevem. O ruim é quando você não conhece todas as palavras que estão nas alternativas, porque ele vai dizer miche e lagartixa tem o mesmo som. Porque o X aqui, nos dois casos, tem som de o que, gente? CH. Michas, lagartixas, tem som de CH, mas se escreve com X. Aí ele fala sobre isso, né? Das palavras que têm a mesma pronúncia, mesmo usando letras com letras iguais, que tem uma determinada letra que tem o mesmo som. E aí ele diz o seguinte: assinale a alternativa em que a palavra sublinhada está escrita corretamente. Vocês teriam que dominar a escrita correta dessas palavras que estão grifadas. Tia Laísa não sabia. Tia Laísa não sabia nem o que significava. Vai conhecer agora. Isso pode acontecer na prova, gente. Não tem como garantir que vocês vão conhecer as palavras que vão cair na prova, infelizmente. Tá? Então, tia Laís, nesse tipo de questão que é extremamente gramatical, como é que a gente deve proceder? Dessa forma que eu estou dizendo, tentando eliminar, fazendo aquilo que você sabe, e aí vai restar um núcleo que você não sabe, você minimamente ali vai ter que chutar quando acontecer isso, tá? Então, o fato aqui na letra A, rixa é de briga. Então, a brincadeira de assustar um ao outro acabou em rixa séria, em briga, em desavença. Rixa se escreve com X. Tia Laísa não sabia nem o que era rixa. Está sabendo agora, primeiro ponto. E segundo, está sabendo que rixa se escreve com X e não com CH. É a mesma coisa, gente, de saber, é a mesma coisa entre aspas. Casa é uma palavra bem comum no nosso dia a dia, né? Desde que se aprende a escrever casa, sabe que casa é com S e não com Z. É gramatical. O S entre duas vogais tem som de Z, por isso que casa se escreve com S, mas tem esse som. Z. Certo? Sebastião, o que é que está acontecendo que você está com duas entradas? Por quê? Qual é a justificativa? É porque, peraí, é porque um eu tô usando para ver o que a senhora tá falando, um eu tô escutando e a outra eu tô usando para a senhora me ver, porque a outra só vê daqui para cima. E Certo, sem também porque a problema. tela é maior. E porque a tela é maior. Tia, eu fiquei com a dúvida e na questão, deixa eu ver. Eu não lembro se é na 3, não é na. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. É na 4. Tá, Na volto 4 lá, já questão. já. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu só circular aqui a 4 e eu volto. Se tiver mais alguma, Sebastião, que você lembre, você pode mandar pelo bate-papo mesmo, tá certo? Eu vou circular aqui, daqui a pouco a gente volta para ela. Eu já estou aqui na outra. Beleza, vamos lá, gente. Presta atenção aqui. Micha e lagartixa, tá? Então, rixa é com X, beleza? Aí aqui tem Imarina, cochicha. Cochicha vem do verbo cochichar, gente, que se escreve assim, ó, cochichar, CH.
beleza? A letra C é a palavra que está escrita corretamente. Lixa é com X, não é com CH, tá certo. Lixa, a lixa de unha é com X. Na minha ficha da escola, ficha não é com X, é com CH. Certo? Eu entreguei a ficha, CH. A Joaquim. Piscamos é do verbo pichar, que é com CH. Então, todas essas que estão erradas aqui, gente, eu coloquei, como vocês podem ver em cima, a escrita correta. A única palavra que está escrita corretamente é a letra C, lixa, que é a que está destacada. Fala, Alice. Primeiramente, desculpa pelo atraso, que eu acabei de sair de um negócio que eu tive que resolver lá, basicamente, é quase 2 horas da minha casa. Sim, E sem problema. nessa questão, eu sabia de todas, menos rixa. Aí eu Hum, fiquei entre rixa e tubarão-lixa, só que eu marquei tubarão-lixa mesmo. é muito comum. Eu estava falando isso, eu não sei se você pegou, mas eu acho que sim, acho que você já tinha entrado. Eu vi quando você entrou, mas eu estava no meio da fala e nem lhe dei boa noite. Primeiro, boa noite, seja bem-vinda. Não tem problema, o que aconteceu, o importante é você estar aqui. E rixa não é uma palavra muito do nosso dia a dia. Rixa era uma coisa muito usada, Alice. Acabou tá se tornando uma palavra meio que obsoleta. Não é muito comum. A gente diz briga, a gente usa até um termo meio chulo, que é, tá rolando um pau ali, tipo, um termo informal, um pau, assim, tá quebrando o pau. A gente tá querendo dizer isso, estão quebrando o pau ali. É a briga, né? A gente não costuma muito usar rixa. Então, como não é uma palavra que não está tão presente no nosso dia a dia, acaba acontecendo isso. É como eu disse no início da questão, explicando a questão. Questão extremamente gramatical, eu vou dizer o que é e vocês vão ter que assimilar só. Não tem o que... Tia Laís, eu não entendi, não tem. Porque é a mesma coisa de eu justificar para vocês porque casa é com S. Mesmo tendo som de Z, porque o S, quando tem duas vogais, tem som de Z, é o máximo que eu consigo explicar. Né? Porque é assim. E acabou-se. Certo? Mas rixa, que significa briga, é sim com X. E que bom que você fez critério de eliminação. Tem uma musiquinha, gente. Quando eu trabalhava no presencial, foram muitos anos, eu passei a trabalhar online desde a pandemia. Eu acho que eu já comentei isso com vocês. Eu tinha um concurso chamado Ortografando, que eu até queria muito fazer aqui com vocês, mas é muito complicado fazer o Ortografando online, porque online, quando você escreve em todas as plataformas e aplicativos, ele mostra quando a palavra está escrita errada. Online. É diferente você escrever com o que você sabe à mão. E aí eu não consigo fazer, eu não consegui trazer esse projeto para o online, infelizmente. Eu ainda tentei, mas não consegui. Mas durante muitos anos eu fiz um projeto chamado Ortografando, em que havia um concurso de ortografia extremamente disputado lá no curso, que tinha troféu, primeiro, segundo, terceiro lugar, tinha tudo, vocês imaginarem, medalha, premiação e tal. E aí, Theo, filho de tia Carol, foi um dos participantes, né? Na época que ele estava tentando um concurso, ele já está no terceiro ano do ensino médio, mas ele era estudante assim como vocês na época. Ele era quinto ano, né? Fez os concursos, passou e tal. E ele participou do Ortografando naturalmente, porque todos os alunos que estudavam comigo participavam, queriam participar. Porque tinha premiação, porque ia melhorar a escrita e tudo mais. E aí, tia Carol, isso tudo que eu estou contextualizando é para dizer para vocês, tia Carol estudava muito com ele para o Ortografando. Ele foi primeiro lugar no ano dele, no Ortografando, que era um evento histórico no CPLR, porque eu sempre fazia. E ela fazia um monte de música, gente, para ele memorizar as palavras, a escrita das palavras. Das musiquinhas são de algumas palavras que estão aí. Por isso que eu lembrei. Ela criou a musiquinha assim, ó. Piche é igual a facho, que é com CH. É só se basear na palavra cochichar. Piche é igual a facho, que é com CH. Essas palavras estavam no Ortografando. É só se basear na palavra cochichar. Quais são as palavras da musiquinha que estão aqui? Pichar e cochichar. Piche é igual a facho. Facho também se escreve com CH, que é com CH. Aí eu me lembrei também de uma outra que
Theo chegou na época falando, e eu levei para a sala de aula, que era exceção, C cedilha, excesso, SS. Esse exceção é para lembrar, esse ex é para lembrar que tem X, então é exceção, C cedilha, excesso, muita gente se confunde na escrita dessas palavras, SS. Lembrando que essas palavras não se fala exceção, é exceção, excesso. Esse X ele é mudo. Mas na musiquinha a gente cantava assim, que era para os alunos lembrarem a escrita literal. Então, exceção, C cedilha, aí você sabe que é com C cedilha e não SS. Excesso, SS. Então, tinha umas musiquinhas assim que eu trabalhava muito, acabei trabalhando muitos e muitos anos com essas musiquinhas para facilitar a memorização dos alunos. E quando eu vi essa questão 13, eu só lembrei disso, tá? Então, é como eu tinha dito antes, é gramatical. Tia Laísa não sabia que rixa era com X, agora sabe. Que coxo chá é com CH, CH, agora chá, sabe. Que ficha, ficha é uma palavra comum, vocês já sabiam, acho. Critério de eliminação mesmo para vocês foi a letra D, eu acho, né? E saber também que lixa é com X. Lixa não é uma palavra incomum, né? Então, é isso. Fala, Sebastião. 14 Ô, e... tia, nessa 13 eu só acertei por causa que a senhora, de várias coisas, tipo, a senhora disse que na maioria das vezes a correta era que tinha a maior escrita, mas também eu li ali o negócio e vi a ordem das palavras. Foi isso, é porque eu estava em dúvida entre a D e a C. Aí eu marquei a C, mas eu ainda vou enviar. Perfeito. Ó, fixa existe, tá, gente? Eu digo assim, ó, a, o quadro, existe fixa e fixo, né? O quadro está fixo na parede. A estante ou a prateleira está fixa na parede. Essa palavra, ela existe, mas aqui não é fixa, é ficha. Cuidado com isso. Porque tem aluno que pode ter pensado assim, eu, Laís, eu marquei a letra D, porque fixa existe. F-I-X-A. E o X tem som de KS. Realmente existe. Mas nesse contexto não é fixa, é ficha. Beleza? Foi importante, Sebastião, ter falado isso, porque eu me lembrei disso que eu estou dizendo agora. Beleza? Vamos lá. Então, questão 13 já foi. Aí colocaram aqui 14, 15, depois eu vou voltar para a de Sebastião, que é lá no começo, que é a 4. Vamos lá. Vamos para 14 e para 15. Na 14 diz assim: a informação principal do texto 3, ou seja, aquela que motivou a divulgação da notícia, gente, não é qualquer informação principal. Porque a informação principal é complicado, porque pode ficar um pouco vago, amplo, mas ele diz, ou seja, aquela que motivou a divulgação. A informação principal desse texto é a divulgação de que Cascão resolveu o quê? Lavar as mãos em prol do bem comum, para conscientizar o bem comum, para falar sobre a importância de se higienizar corretamente naquele contexto pandêmico que estávamos vivendo. Então, a informação principal diz respeito a esse protagonista, que é Cascão. Primeira coisa. Tudo que está sendo falado aí está sendo falado só para dar essa notícia. Gente, Cascão da Turma da Mônica, que nunca tomou banho, que não entra em contato com a água, pela primeira vez na história da Turma da Mônica, ele vai lavar as mãos. Então, o que está sendo divulgado aí, e foi para isso que Maurício de Souza criou esse episódio aí, vamos dizer, esse evento, foi para fazer com que as pessoas se conscientizassem da importância. Quantos não são os leitores que são leitores da Turma da Mônica há muitos e muitos anos, que hoje são adultos, mas que criança lia a Turma da Mônica? Muita gente. Então, essa divulgação aí, de que Cascão iria lavar as mãos, iria atingir não só o público infantil, mas o público adulto que sempre leu. Eu, por exemplo, hoje sou adulta e desde que eu me entendo por gente, eu leio o Gibi da Turma da Mônica. Porque o Gibi da Turma da Mônica existe há muitos e muitos anos. Então, iria atingir um público muito vasto. Conscientizar, que foi o intuito de Maurício de Souza.
E é sobre isso que está sendo falado aqui. Sobre ele finalmente lavar as mãos, da importância de se fazer isso. Isso foi divulgado no perfil oficial do Instagram. Tá. Então, a informação principal do texto 3, ou seja, aquela que motivou a divulgação da notícia foi: muita gente foi alfabetizada com os gibis da Turma da Mônica. É por isso que está sendo... Então, quem não foi alfabetizado, essa informação de que Cascão está lavando as mãos não vai ter sentido nenhum. Não foi isso que motivou, gente, a divulgação. Cascão é a estrela de uma campanha de prevenção contra a Covid. Gente, não é exatamente isso que acontece aqui. Olha o título: Lavar as mãos salva vidas. Então, vamos lá. Letra A, critério de eliminação. Vamos por eliminação, que fica mais fácil da gente chegar na resposta certa também. Cascão é o mais conhecido, gente, entre os personagens, é verdade? Olha o nome. Turma da o quê? Mônica. Critério de eliminação. Letra D. A Maurício de Souza Produções tem interesse nos temas do cotidiano. Tia Laís, essa informação está errada? Não. Ele tem interesse. Isso é dito aqui, ó. Ele tem interesse nesses temas do cotidiano, porque justamente ele vai colocar no gibi coisas que são do dia a dia das pessoas. Isso é verdade, isso é uma verdade, mas não corresponde ao que está sendo pedido. Pronto, isso aqui é uma espécie de casca de banana. Por quê? Não está respondendo ao que foi pedido no enunciado, não está. Mas é uma verdade, de acordo com o texto. Eu não posso dizer que a Maurício de Souza Produções tem interesse no cotidiano, está errado para o texto. Mas olha o que o enunciado pediu. Gente, toda resposta precisa de uma pergunta. Pergunta é enunciado. A informação principal do texto... Essa é a informação principal, gente, o texto 3. Qual é o foco da campanha? Falar de quê mesmo aqui? Olha a imagem. Cascão lavando as mãos. Para conscientizar as pessoas de que elas precisam tomar todos os cuidados preventivos para não se contaminar com a Covid. A gente vê isso em todos os momentos. Olha o que diz o título, fora a imagem, olha o que diz o título. Cascão enfrenta medo de água para se prevenir do quê, gente? Da Covid. Tá? Então, percebam que a letra D é uma letra verdadeira, porque está no texto, mas não responde à questão 14. Por último, Cascão explora a prevenção, os sintomas e o contágio de uma doença em um manual. Gente, ele está informando isso, é que Cascão fez um manual e tal. Não. Tranquilo. Questão de interpretação de texto. Única alternativa que faria com que vocês se confundissem. Letra D. Todas as outras são retiradas como critério de eliminação, voltando ao texto. Certo? Só um minutinho, gente. Pronto, vamos lá, continuando. Aí a gente vai para a questão 15. Na questão 15 diz assim: é correto afirmar que o texto 3 foi escrito principalmente para quê? Só existia uma casca de banana nessa questão grande, que inclusive muitos alunos meus que fizeram essa prova real lá em 2020 para 2021 erraram. Marcaram aqui, ó, letra E, muitos deles. Vamos lá. O texto 3 foi escrito principalmente... Gente, escrito principalmente é o objetivo do texto. Qual é o objetivo do texto? Contar algo que ninguém sabia. Que nesse caso é o quê que eu explico ao lado? O que a gente não sabia que está acontecendo? Uma novidade. Porque o texto está contando uma novidade para a gente. Qual é essa novidade? Que a gente não sabia. Que Cascão lavou as mãos com o intuito de se prevenir da Covid-19. Foi isso que aconteceu. É novidade na Turma da Mônica. Cascão não entra em contato com água. Em nenhuma das edições da Turma da Mônica, Cascão entrou em contato com água. De querer se lavar. Quando entrou em contato com água, ele entrou sem querer, fugindo. Mas de dizer, eu vou aqui na frente da pia, eu vou ali onde tem água e vou me lavar. Reclamar sobre algo que foi feito, critério de eliminação.
Criticar o personagem Cascão, muito menos. Critério de eliminação enorme. Elogiar Maurício de Souza. O intuito foi elogiar Maurício de Souza dessa campanha de Cascão ter lavado as mãos? Tá óbvio que não. Ô, tia Laís, mas é porque tem um momento aqui que meio que elogia, ó. Bastante consciente e atento aos tópicos do cotidiano. Não é a primeira vez que Maurício de Souza Produções. Não existe um certo elogio. Sim, gente, mas o texto foi feito para isso, para elogiá-lo. Não, foi para dar essa notícia que Cascão iria lavar as mãos. Tá? Então, letra B, C e D, eu tiro. Vender gibis da Turma da Mônica. Ô, tia Laís, vê só. Uma pessoa que escreve gibi, que faz o gibi, ela tem o intuito de vender, não é? Tem. Mas foi para isso que ele fez. Primeiro que ele não fez um gibi. Ele divulgou isso onde mesmo, gente? Tá dizendo lá? No Instagram. Com o intuito de o quê? Conscientizar. A arte, uma tirinha divulgada no perfil oficial do Instagram. Isso aqui não foi um gibi, gente. Não foi um gibi. Certo? Mostra Cascão com os personagens e tal. Na legenda da imagem, isso não foi um gibi. Ele pode até ter feito um depois. Mas, na legenda da imagem, o texto ressalta a importância do ato. Esta é a principal forma de se prevenir contra o coronavírus. O que ele estava querendo aqui? Conscientizar as pessoas, gente. Influenciar as pessoas positivamente. Aí, olha o que diz a letra E. Vender gibis. Ô, tia Laís, mas aí depois eu vi, eu soube, eu estava aí, eu acompanhei, aí eu vi que ele vendeu muitos gibis depois disso. Um gibi que ele fez. Gente, não é o que ele fez depois, não é o que aconteceu como consequência. Não é. O que está sendo perguntado é sobre o texto acima. E ele não fez isso tudo de ter postado no Instagram para vender gibis da Turma da Mônica, não. Ele já vende naturalmente. Isso pode ter feito com que ele conseguisse vender ainda mais? Pode, mas o intuito dele não foi esse. O intuito dele foi conscientizar pessoas. Então, questão 15, corrigida. Aí eu vou para 4 e fala, Sebastião, enquanto eu vou para 4. Foi a outra que me trouxeram. Só faltou Maurício de Souza dizer para botar máscara também. Só faltou o quê? Ele dizer para botar máscara também. Mas isso era tão óbvio, né? Porque o que é que não era óbvio nesse contexto, Sebastião? O que é que não era óbvio? Cascão se molhar, porque não tem edição nenhuma ele fez isso. Tu entende? Então, isso era surpresa para os leitores que acompanham Feito Eu. Cascão nunca se molhou de livre e espontânea vontade. Então, Na realmente, verdade, ele já essa se foi a molhou surpresa. assim, de espontânea vontade. De espontânea vontade, qual foi a edição? Não lembro dessa história. Eu não sei o número da edição. Tipo, eu só sei. Meu amigo tem. Mas ele era do Dom Helder, eu saí do Dom Helder. Então não tem mais como eu ver. Espontâneo, eu acho que não, tá, Sebastião? Ele pode ter se Foi, teve um. molhado. Não, foi espontânea vontade. Não tem o Riacho lá de Chico Bento? Hum, Parece que foi no Riacho que o Castor se molhou. não lembro. É bom quando for falar isso comprovar mesmo, tá? Porque tanto é, Sebastião, que não podia isso que você está dizendo acontecer, por isso que eu acho que você está equivocado, que o próprio Maurício de Souza ele não ia divulgar isso, que era a primeira vez, entende? Que não tem sentido você estar dizendo isso, porque ele estaria sendo mentiroso e contraditório. Se ele diz aqui que é a primeira vez que Cascão vai se molhar, vai molhar as mãos, não tem sentido isso ter acontecido em Riacho nem em lugar nenhum, entende? Então, cuidado ao falar isso numa coisa assim que você teria que comprovar, porque é como se você estivesse indo de encontro ao que o autor das personagens está dizendo. Depois desse evento aí, Sebastião, se ele lançou novas edições, que isso aconteceu, beleza, mas antes não, tá? Beleza, vamos lá. Quarto quesito. No quarto quesito diz assim: no final do texto 1, a atitude da princesa demonstra que ela, certo? Vou voltar lá, é o último parágrafo também, é o final da história. Gente, relembrando, a princesa casou com João sem medo, porque ele venceu todos os desafios. Ela deu para ele um aquário de presente, quis presentear o esposo, o recente esposo dela, tá? E aí ela tropeçou ao se inclinar e o conteúdo, que era do aquário, né, a água e os peixes, caiu sobre o leito onde João estava. Onde João estava. Beleza. Aí, naquele momento, a princesa descobriu que João, sem medo, tinha medo de maneira bem espontânea e natural. Porque ele estava com medo dos peixes, ele mesmo disse, que medo. Aí a princesa riu, né?
Como é que uns simples peixinhos coloridos, umas besteiras dessa, ele tem medo disso e não tem medo de coisas tão grandiosas pelas quais ele passou para poder casar comigo, né? Ela achou estranho, riu sem nem acreditar. Mas ela fez o quê, gente? Ela guardou o segredo. E assim aconteceu. Até hoje ele é conhecido como João Sem Medo. Ela disse: eu vou guardar. Ela foi solidária com o marido, que agora era o marido dela. Então, olha o que diz no quarto quesito aqui. No texto, no final do texto 1, a atitude da princesa demonstra que ela sorriu do marido porque achou ridículo, foi, gente? Foi assim que contou a história para a gente. Ela ficou sem acreditar que ele tinha medo de uma coisa tão pequena, tão inofensiva, né? Mas sorriu do marido porque achou ridículo. Ela não achou ridículo, ela só estranhou, né? O fato dele ter medo de uma coisa tão pequena. Mas isso não aconteceu pelo que eu acabei de ler. Ela foi solidária com seu marido e não contou a ninguém o que sabia dele. Tanto que ele continuou sendo conhecido como João Sem Medo. Isso está no texto. Mas que ela achou ridículo. Ridículo é uma palavra muito forte. E hora nenhuma diz que ela riu porque achou ridículo. Ela riu e ficou pensando: meu Deus, ele tem medo disso e não teve medo das tantas outras coisas que passou. Tá? Então, a letra A, tá? Seria uma espécie de casca de banana, que a gente tiraria pelo nome ridículo. Foi infiel com seu pai? Falso. Tem nada a ver o pai dela nessa história mais. Ela já está casada e mora com o marido. Teve medo de ter que se separar do seu marido por ele ser medroso? Gente, isso aconteceu no final da história? Não. Preparou uma armadilha para provar que seu marido... Gente, ela preparou uma armadilha? Não, aconteceu de forma natural. Ela tropeçou e aí se inclinou, bateu no aquário, o aquário caiu. Isso está lá no texto. Eu já li para vocês esse final da história 2 vezes, tá? Então, quarto quesito, letra B. Fala, Sebastião. Tia, não é assim, negócio não. É sobre. Como é que eu falo? Sobre as coisas que eu não entendi direito. Tipo assim, aqui na 4 a letra A é sorriu do marido. Não tem sentido, aí eu não entendi muito bem a questão. Sorriu do marido é sorrir dele, achando aquele medo dele ridículo. Sorrir é rir. Ah! E Porra, foi aqui, bem, então. Sebastião, fala que ela riu. Deixa eu só. Ó, Sebastião, aqui fala que ela riu de fato, mas ela riu vendo como em simples. Ela não riu de ridículo, de você é ridículo de estar com medo disso. Ela riu pensando. É aqui, é isso que fala aqui. A princesa riu vendo como os simples peixinhos coloridos tinham assustado ao que permaneceu impassível diante de espectros e fantasmas. Tipo, ela riu de sem acreditar. Meu Deus, você tem medo disso? Mas não por achar o marido ridículo. Cada um tem seu medo. Pode ser de uma coisa pequena ou de uma coisa grande. Gente, não é louco como normalmente a gente tem medo. Ou a gente diz que tem medo de coisas que são inofensivas. Eu, por exemplo, vivo dizendo que, na verdade, não é medo, acho que é nojo, asco, mas eu vivo dizendo e já ouvi muitas pessoas dizendo que tem medo de barata, tem medo de lagartixa. Gente, a barata e a lagartixa podem nos matar? São monstros, é? Não. O que a gente tem é tipo uma repulsa, a gente não gosta, a gente tem nojo, a gente... sabe? Mas a gente normalmente diz medo. É feito o João sem medo, na verdade, não era bem um medo. Ele disse assim, ai que medo. É uma forma da gente dizer. Mas não é um medo, medo, né? É mais uma repulsa, nojo, agonia, daquela textura daquele animal, né? Então, tem muitas coisas que, na verdade, a gente não tem medo, mas a gente diz que tem. Medo, como o próprio pai de Armandinho define lá no outro texto dessa prova, né? É aquilo que nos ameaça, de alguma forma. E lagartixa, barata, não nos ameaça. Até mesmo o rato, né? Rato é porque é nojento, assim como a barata é nojento, vai por lugares, né? Normalmente passa por lugares que, é, como é que eu posso dizer? São lugares sujos, mas eles não nos trazem nenhum perigo concreto de morte imediata, né? Tem aí
o xixi do rato, as coisas que vêm desses animais que a gente tem que ter cuidado, né? Aí faz sentido a gente dizer, eu tenho medo de onça, eu tenho medo de cobra. Tem sentido, que a gente está ameaçado. Quem tem que ter medo da gente com relação à lagartixa e à barata são elas, na verdade, não é a gente que mata elas? A gente é que faz isso. Na verdade, esses bichos não gostam de se expor. Por eles se escondiam, mas às vezes eles passam, eles estão ali, passam e se sentem, inclusive, ameaçados por nós. E a gente continua alegando, eu tenho medo, eu tenho medo. Fala, Lilian. Tia, eu acho que o único medo, que é tipo besta, é medo de formiga. Quem que tem medo de formiga? Formiga! Se a formiga fosse desse tamanho, uma lapa de formiga, até até ia. Mas a formiga é desse negocinho. A única formiga que é grandinha assim é tenajura. É. E que não é A única. medo, do mesmo jeito que eu falei antes. Não é bem um medo, né, Lilian? Uma coisa é a gente dizer que tem medo de enxame de abelha, porque as abelhas juntas elas podem matar, né? Elas podem, a gente pode ter um choque anafilático, que é uma alergia profunda quando várias abelhas nos picam. Aí ter medo de enxame faz sentido. Ter medo de uma abelha já é demais. É ruim, tia Laís. Eu já fui picado por uma abelha, o ferrão entrou e dói, uma só. Tá, né? A palavra não é bem medo, é ter cuidado com esses animais, né? Para que a gente não se machuque e também não machuque a eles, certo? Fala, Sebastião. Tia, eu tenho medo mais ou menos de abelha, mas só Hum, porque eu fui picado uma vez no meu pescoço. Aí deu medo. incomoda demais, arde, né? Queima. E não, eu É, fiquei assim coçando aí, criou uma manchona. sim. Tia, sabe do que eu tenho medo? O meu maior medo é da minha mãe e da chinela dela. Isso faz sentido. Tem como não ter medo disso? Isso faz sentido. Não vou mentir que eu concordo com você, eu tinha também. Minha mãe tinha uma sandália havaiana na época que eu era pequena, ela não era muito de bater na gente, não. Mas dava umas palmadinhas, né? Especialmente num tempo mais, né, gente? Que não é o tempo de vocês, que agora tudo mais é diálogo, de uma maneira geral. Cada pai e cada mãe é um pai e uma mãe. Mas eu morria de medo também, Sebastião. Quando eu vi ela segurando aquela, que ela tirava do pé e botava na mão, eu digo, eita! Mas eu confesso que eu preferia levar umas palmadas do que ficar de castigo. Ficar de castigo, para mim, era bem pior, porque demorava, né? Mas ela era mais de deixar de castigo porque ela não tinha costume de bater na gente, graças a Deus. Sebastião falou isso, eu me lembrei. Bem, gente, vocês me trouxeram essas questões, essas dúvidas. Mais alguma? Aqui é na porrada, foi ótimo. Questão 15 a gente corrigiu. Alice, tudo certo com a questão 15? De verdade? Mais alguma, meus amores, me digam. Uma coisa importante, tá? Sobre o perfil de prova. O EAR, ele ama a questão de semântica. Ama, acho que dá para vocês verem. Tem umas 2 ou 3 questões. Vai ser sempre assim, vocês vão notar nas outras provas, tá? Lembrando que a gente, nesse começo agora, de prova na íntegra, a gente está fazendo as provas mais recentes. O que é considerada a prova mais recente? São as últimas 3 provas das instituições que vocês vão fazer o concurso, tá? Então, são sempre as 3 últimas. As 3 últimas, gente, sempre se aproxima, é por elas que a gente tem uma ideia, não é certeza, é ideia do que está por vir. Porque mostra, a partir dali, dessa análise, de fazer essas questões, o perfil de prova daquela instituição. Se ela isso quer dizer que se eu for fazer uma prova do CMR ou do CMSP, por exemplo, que seja de 2017, não vai adiantar de nada. Sempre vai, porque são questões, é interpretação de texto, mas a gente se aproxima mais do perfil de prova que vocês vão enfrentar quando a gente trabalha com as 3 últimas. É assim nos concursos, tá? Então, a gente está trabalhando com o que está mais próximo de acontecer, dentro da realidade, e lembrando que todo ano é um novo ano, tudo pode mudar, eles podem inovar de alguma forma, a gente só vai saber experienciando. Todo ano é a mesma coisa, né? No ano passado, a gente estudou as 3 últimas provas
passadas para eles. Para vocês, a mesma coisa. E assim vai. E aí pode ter alguma novidade e tal. Mas o perfil de prova que vem se mantendo constante nessa prova que vocês estão fazendo é essa. Muita questão de semântica, textos sempre bem variados. O EAR gosta de pegar uma temática. Perceberam que a temática dessa prova foi toda falando sobre medo? Aí um ano vai falar sobre medo, né? Foi o exemplo aí, pessoas têm medo e tal. Aí outro ano pode falar sobre os portadores de deficiência. Aí vai ter um poema falando sobre isso, vai ter uma tirinha falando sobre isso, vai ter um texto narrativo. Isso é a composição da prova, gente. É muito importante que vocês entendam esse universo de provas, como funciona. Cada vez que vocês se sentirem mais familiarizados, vocês vão se sentir mais tranquilos para fazê-las. Vocês vão vendo que é menos difícil do que vocês imaginam. E lembrem, a nossa ideia aqui é gabaritar provas, certo? A gente está se aproximando, tem sempre um ou outro aluno chegando, eu quero que mais alunos cheguem a quase fechar a prova, ou a fechar, beleza? Nenhuma dúvida a mais, vocês não falaram nada, então eu estou entendendo que está tudo certo. Lembro que a prova está lá no Classroom para vocês consultarem, beleza? Gente, deixa eu pegar aqui uma ficha rapidinho para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Concordância. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente, rapidinho. Só um minuto. Achei, gente, a ficha. Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês. É uma ficha que logo quando eu comecei a trabalhar esse assunto, eu disponibilizei para vocês, certo? Mas eu posso disponibilizar hoje novamente na agenda para ficar mais fácil de vocês acessarem. Beleza? Eu vou botar na agenda de hoje. A ficha diz o seguinte, fala sobre o que é o conceito de concordância nominal, do geral, que é, a gente tem a base que é o substantivo, e tudo que tiver relacionado ao substantivo, que são as palavras, as classes de palavras, artigo, certo? Adjetivo, numeral e pronome. Tudo isso está escrito aqui, viu, gente? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Adjetivo, artigo, numeral e pronome. Tem que concordar em gênero e em número com quem, gente? Com o substantivo a que se refere. Foi o que a gente viu de regra geral. Aí depois a gente passou a estudar as regras específicas por meio das próprias atividades que vocês estavam fazendo. Eu liberei links, vocês fizeram e eu fui explicando as regrinhas para vocês. Então, foi esse o trabalho de concordância nominal que a gente fez até aqui, certo? Então, percebam aqui, ó, bombeiros é um substantivo. Os, que é artigo, tem que concordar com bombeiros. Isso é concordância nominal. Por exemplo, só que é uma concordância nominal óbvia que vocês já sabem, que vocês já falam e já escrevem corretamente. Só que existem as específicas. Aí, a ideia, tá? A ideia era a gente exercitar isso, né? Por meio de exercícios práticos, lembrando as regras, né? Trabalhando essas regras. Essa questão 3 aqui, deixa eu ver que é só a questão 3. Essa questão 3 aqui, ela é ótima para a gente trabalhar, relembrar um monte de regrinha que a gente já viu, fazendo as questões que eu fui explicando uma por uma. Vamos lá, vamos juntos que a gente vai relembrando. Ó, faça a concordância utilizando adequadamente uma das palavras entre parênteses. Então, a palavra que ele deu foi anexo, certo? Anexo é uma palavra que significa aquilo que vai junto. Então, eu vou mandar um e-mail para Sebastião e nesse e-mail eu vou mandar anexas às provas. Um exemplo. Por que eu falei anexas? Porque anexa está se referindo nesse contexto às provas, que é feminino. O substantivo é provas. Então, a palavra anexo tem que variar concordando com ela. Então, percebam, vão
os documentos da casa. Quem é que está indo anexo? Não são os documentos? Os documentos é masculino, plural. Então, eu tenho que dizer anexos. Essa é a regra. Então, essa palavra anexo, ela vai variar. Ela vai ser feminina e masculina, singular ou plural. Vai depender de quê? Do substantivo a que ela se refere. Se eu vou mandar para Lilian cartas, junto com alguma coisa, porque anexo significa que está junto. Aí eu vou dizer, Lilian, mandei anexas as cartas, mandei junto ao envelope, anexas as cartas. Por que anexas? As cartas. Lembrando que anexo é tudo aquilo que vai junto, gente. Também existe uma forma de usar a expressão ó, em anexo. Aí não varia, é só em anexo. Mandei em anexo a carta, as cartas, porque em anexo é fixo. Não varia, porque tem o em, que é a preposição. Mas se for só a palavrinha, eu vou variar. Quem é que vai determinar isso? O substantivo a que se refere. Ó, foi os documentos, então é anexos. Se fosse a carta, seria anexa. Deixa eu só pegar aqui o carregador, gente, do computador. Só um minutinho. Ele está descarregando. Foi, certo? Então, sempre essa palavrinha vai variar de acordo com o substantivo a que se refere. Tranquilo por enquanto? Todo mundo entendeu o que é anexo? Vai junto. Anexado. Beleza. Incluso é a mesma coisa de anexo. Tá? Essas palavrinhas aqui, ó, gente. Vamos fazer assim para facilitar a vida de vocês, que eu sei que vocês gostam disso, de facilidades. Todo mundo gosta, que ninguém é besta. Essas palavrinhas aqui, ó, elas vão seguir a mesma regra. Essas que estão de roxinho. Elas vão variar de acordo com o substantivo a que se refere. As palavras anexo, incluso, mesmo, própria, obrigado. Então, vamos lá. Estão inclusas. Por que inclusas, gente? Por que inclusa? Porque são as despesas feminino plural. Se fosse o pagamento, está incluso. É só concordar. É bem simples. Ó, elas, porque tem que ser mesmas? Porque está se referindo a elas, que é feminino plural. Se fosse eles mesmos, elas mesmas. Própria, elas próprias. É a mesma regra. Se fosse eles próprios, concordando com eles. E Maria Helena responde muito obrigada. Por que gada e não gado? Porque é Maria Helena, que é uma mulher. Se fosse um homem, responderia muito obrigado. Se fosse as meninas, disseram muito como, gente, obrigadas. A gente viu isso na aula passada. Então, essas palavrinhas, elas vão variar de acordo com o substantivo a que se refere. Fala, Alice, lembrando que isso é uma revisãozona de concordância nominal, tá? Eu estava querendo perguntar, a gente está em sintaxe ou em concordância? Concordância é uma parte do estudo de sintaxe. Foi uma excelente pergunta. Sintaxe, Alice, vamos entender como um bloco gramatical. Todo bloco gramatical tem muito assunto. Então, em sintaxe, a gente viu os termos essenciais da oração. Foi sujeito, predicado. Aí, depois, a gente viu vocativo, aposto. Tudo isso é sintaxe. De onde a gente começou de sintaxe, dos termos essenciais, até agora, a gente vai fazer o estudo todo sintático. Excelente pergunta, mas o nome do assunto é concordância. Nesse caso, nominal, tá? Beleza. Naquela sala, a gente tem coisas que são óbvias. Vocês falariam aqui, naquela sala havia menos alunas? Menos, gente, existe menos? Então, naquela sala havia menos, é invariável, alunas. Eu quero dizer, se fosse pouco, a palavra fosse pouco, como é que ficaria? Naquela sala havia poucas, aí sim concorda, mas menos existe, tá
Tá vendo que vocês já sabem de maneira intuitiva. Algumas regras você já domina, tá? As tropas inimigas estavam atentas. A palavra que não vai para o plural, que é invariável, é alerta. Estão lembrados? Os policiais estavam alerta. As pessoas estavam alerta. Não vai para o plural, é invariável. Então, as tropas inimigas estavam atentas. Certo? Ela estava, gente, ela estava meia aborrecida, meia. É a metade da pessoa era aborrecida, a outra metade não. Tem como isso? Não. Então, meio aqui é uma palavra invariável. Meio aborrecida. Por que, tia Laís, é invariável? Porque meio aqui é um advérbio. E por que ele é um advérbio? Vamos relembrar? Advérbio é uma classe de palavra que modifica adjetivo, um verbo ou outro advérbio. Nesse caso aqui, certo? Nesse caso aqui, meio se relaciona ao adjetivo aborrecida. Aborrecida dá uma característica, portanto, é adjetivo. Se meio está relacionado a essa palavra, né, meio aborrecida é mais ou menos, é isso que está querendo dizer. Não é metade, porque seria meia, seria metade. Então, meio aborrecida, aborrecida é adjetivo. Palavra que se relaciona com adjetivo é advérbio. E advérbio não varia. Não tinha como ser meia aborrecida de jeito nenhum. Porque não existe. Tá? Vamos continuar. A porta está meia aberta. Não é meio aberta. É meia. A porta está meio aberta ou meia aberta? Deu para confundir vocês agora. Quem é que me responde certo pelo bate-papo? Meu intuito foi confundi-los. Vamos ver se eu consegui ou não. Certo, Sebastião? Quem mais? Sebastião já acertou. Uma resposta errada. Quem mais? Duas respostas erradas. Vamos lá, gente, vamos lá. Ó, eu fiz isso com o intuito de confundir vocês para ver se vocês seguravam a resposta certa. Presta atenção. Vocês concordam comigo que aberta dá uma característica à porta? Porta aberta, porta bonita, porta fechada. Ou seja, a palavrinha que eu vou colocar aqui no meio é um advérbio, e advérbio não varia. Meio aberta. Lembrem, gente, que meio aberta é mais ou menos aberta. Se fosse meia, eu estava querendo dizer que metade da porta estava aberta. Tem como? Depende da porta. Eu sei que vocês vão me responder. Porque não tem aquelas portas que são entrecortadas. Vocês já viram? Que você fecha embaixo e fecha em cima. Mas é um tipo de porta. As portas, de uma maneira geral, elas são corridas. Então, se eu digo que a porta está meia aberta, é metade, metade fechada. E isso não existe. A porta em si. Tá? Então, quando eu digo meia aberta, eu estou dizendo mais ou menos. Ela nem estava totalmente lá, nem totalmente cá. Mas o que comprova isso não é o significado, é a função da palavra. Meio aqui é um advérbio. Por quê, tia Laís? Porque está relacionada ao quê? A um adjetivo. A porta está meio aberta. É o correto. Não meia. Certo? Vamos lá. Tomou sozinha, agora presta atenção. Eu quero dizer que tomou sozinha mais ou menos garrafa de vinho ou tomou sozinha metade da garrafa de vinho? Metade. Portanto, meia garrafa. Laís, existe uma explicação gramatical para eu não me confundir? Assim como existiu na letra I, existe. Garrafa aqui não é adjetivo, feito aberta no item I. Garrafa aqui é substantivo. Palavra que concorda com o substantivo palavra que está relacionada ao substantivo vai concordar diretamente com o substantivo. Esse substantivo não é feminino singular? Garrafa? A garrafa. Então, meia. Essa é a explicação gramatical. E a explicação de sentido?
É que a pessoa não tomou mais ou menos garrafa de vinho, ela tomou metade da garrafa. Meia aí é metade. Quando eu digo eu bebi meio copo de água. Eu estou querendo dizer que eu bebi mais ou menos copo de água? Não. Estou querendo dizer que eu bebi a metade daquele copo. Meio. Por que tá meio e não meia, tia Laís, de metade? Porque eu estou concordando com copo, que é o substantivo masculino. Aqui eu estou concordando com garrafa, que é o substantivo feminino. Então, a diferença da letra I para a letra J, presta atenção, gente, que isso pode cair. E é gramatical. A diferença da letra I para a letra J é que, na letra I, meio é advérbio. Por isso que ele não varia. Mesmo a palavra aberta sendo feminina. Ele não pode variar. Porque meio que está relacionado a aberta é adjetivo. Isso aqui é um adjetivo. Já aqui, ó, meia não é advérbio, é adjetivo e está relacionado a um substantivo. A relação entre as palavras são diferentes. Por isso que um varia e o outro não. Isso é regra específica de concordância nominal. Ele chegou ao meio-dia e meia. Por que meia? Porque é a metade da hora. Meia hora é quanto? Esse dia e meia, meio-dia e meia, né? Meio-dia e 30 minutos? Metade. Aí aqui é meia. Beleza? Aqui, ó. Bastantes alunos. Por que bastantes? Porque todas as palavras que tiverem relacionadas a substantivo têm que concordar com o substantivo. Essa é a regra maior disso que a gente está estudando. Alunos é substantivo. Então, a palavrinha que eu vou colocar aí vai se relacionar com ela. Estou querendo dizer, ó, muitos alunos, bastantes, e não é bastante alunos, é bastantes. Essa é bem óbvia. Não havia bastantes. Por que bastantes também? Porque motivos é substantivo. Tá fácil. Agora, olhem a diferença aqui. Eram alunas bastante simpáticas? Não. Por quê? A mesma explicação da letra I e da letra J. Simpáticas é o quê, gente? Adjetivo. Se simpáticas é adjetivo e o que eu vou colocar no meio está relacionado a ele, a esse adjetivo, então o que eu vou colocar no meio é advérbio. E advérbio não varia, não vai concordar com esse adjetivo, ele vai ficar no singular. Então, o correto é, eram alunas bastante simpáticas. Bastante fica no singular, porque é advérbio. Essa é a grande diferença nessa parte do que a gente está estudando aí de concordância, tá, gente? Prestem atenção. Eram assuntos muito interessantes. Por que não ficou muitos interessantes? Porque interessante é adjetivo. Então, o que eu vou colocar no meio é o quê? Advérbio. Não pode ir para o plural. Não existe. Eram assuntos muitos interessantes. É muito interessante. Eles são muito felizes. Muito. Ninguém diz. Eles são muitos felizes. Por quê? Porque muito é advérbio que está relacionado ao adjetivo. Vamos lá. Compareceram àquele lugar. Aí agora vai variar. Muitas. Por que muitas está variando? Porque vezes não é adjetivo, é substantivo. Aí concorda. Quando for substantivo, concorda. Quando for adjetivo, provavelmente o que você vai completar ali é advérbio. Advérbio não varia. Então, compareceram àquele lugar muitas vezes. Naquela loja havia mercadorias baratas. Por que baratas? Porque está concordando com mercadorias, que é substantivo. Paguei caro aquela moto. Ninguém erraria isso. Ninguém pode dizer, paguei cara aquela moto. Ninguém colocaria, né? Então, aqui, gente, deu para vocês terem uma ideia, tá? A gente fez o terceiro quesito todo e eu vou querer que vocês façam o restante dos quesitos em casa.
certo? A gente não vai fazer todos os quesitos aqui, não. Vocês vão olhar as regrinhas e vão fazer. Eu, de todo modo, coloquei aqui, ó, algumas dicas, né? Algumas regrinhas importantes que vão ajudar vocês, certo? Que vão ajudar vocês nas questões, beleza? E aí a gente vai comentar depois, certo? Vamos lá, vamos para a etapa final do nosso momento. Deixa eu só pegar aqui só um minutinho. Tá, vamos lá. A gente vai para o nosso último momento de aula. Eu vou liberar uma interpretação de 5 questõezinhas simples e a gente já vai fazer a correção agora. E na próxima aula a gente vai finalizar concordância, iniciar concordância nominal, começar a concordância verbal e vocês ainda têm simulado, certo? Então, tem que ser aplicada agora e tirada as dúvidas agora do que vocês vão ter dúvida, certo? São 5 questõezinhas, dá tempo certinho. Deixa eu liberar a atividade. Tem, inclusive, textos conhecidos por vocês já aqui. Certo? Vão ter textos aqui que vocês já conhecem, só que perguntando outras coisas. Então, caprichem, viu? Liberado em 3, 2, 1. Foi, podem começar. Gente, eu preciso retomar por conta da hora, tá? 3 pessoas terminaram. Tem mais gente fazendo. Eu acho que Sebastião não está conseguindo, não conseguiu fazer. Mas eu preciso comentar aqui com vocês. Tivemos uma pessoa que fechou, tá? Parabéns, Alice. Eu vou comentar as 2 questões que foram as mais erradas até agora, que é o terceiro e o quinto. Eu até tinha dito a Lilian, que também errou o terceiro, para ela ir dando uma olhadinha no terceiro quesito, porque, de fato, o terceiro está bem óbvio. Tem as questões que eu sempre vou dizer para vocês. Elas podem ser óbvias e vocês podem errar, mas elas são mais simples. E tem as outras que você precisa estar mais atento, né? Vamos lá, no terceiro quesito, olha o título do texto, gente. Os anões podem ter filhos normais. Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Os anões podem ter filhos normais. E ele fala dentro do texto exatamente isso, que independente da anomalia, né, podem ter desde um baixo risco até no máximo 50% de risco de passar o gene alterado para os filhos. Portanto, pessoas afetadas, olha a afirmação de novo no texto, podem ter filhos normais. Aí olha o que ele diz. O próprio título já diz tudo, porque o título é o resumo do texto. Diz assim: a ideia principal desse texto é a de que filhos de anões podem ter filhos normais. Está lá no começo da história toda do título, tá? Então, realmente, essa foi bem óbvia. Fala, Lilian. E o problema para mim não foi, tipo, a questão, foi a pergunta. Porque está dizendo, a principal ideia desse texto é a de que filhos de anões podem. Se fosse assim, dá a entender que os filhos dos anões podem ter outros filhos e esses outros filhos podem ser normais. A ideia principal desse texto é de que filhos de anões podem ter filhos normais, que é o que ele diz aqui, porque, ó, Lilian, Exatamente, tia. Veja, anões têm aí os filhos deles, certo? E os filhos dos anões têm filhos normais. Isso, porque é o que o texto está colocando, ó. De modo geral, dependendo do tipo de doença, indivíduos afetados por essa anomalia podem ter desde um baixo risco até no máximo 50% de risco de passar o gene alterado para os filhos, certo? Portanto, pessoas afetadas podem sim ter filhos normais. Indivíduos que têm estatura muito baixa pertencem a quadros de nanismo.
Mas é isso mesmo, porque é de hereditariedade. Então, vamos supor que um determinado filho nasceu com 50% de chance. O filho do anão nasceu com 50% de chance. O filho dele pode ou não ser normal, e ele pode ou não ter filhos normais, porque sempre pode ter filhos normais. Mas eu entendi a lógica que você seguiu. Porque não está falando dos anões e dos filhos dos anões, está falando dos filhos dos anões. Eu entendi a sua linha, tá? Mas a ideia continua a mesma, tá? Os anões podem ter filhos normais e os filhos dos anões também podem ter filhos normais, que é o que diz o texto. E assim sucessivamente, porque é hereditário, tá? Todos eles podem. O que não vai poder, o que já não é normal, entre aspas, é o próprio anão. Dali dele, todos os outros podem ser normais. Ou não, mas podem, tá? Mas eu entendi, sim. Agora eu entendi, Lilian. Fez mais sentido até o fato de vocês, tipo, terem dúvida para mim, porque realmente para mim antes estava muito óbvio, mas eu entendi, né? É, Tá, vamos lá. Hum, cadê? Quinto. O quinto diz assim: a informação principal que se destaca no texto é. Aí vai falar sobre o gato, né? Fala sobre a história do gato de uma maneira geral. No Antigo Egito, o gato foi honrado e enaltecido. Nesta mesma época, a gata transformou-se na representação da deusa. Blá, blá. Na Europa, o gato se desenvolveu com as conquistas romanas. Ele foi admirado pela sua beleza. Tá. Aí vai avançando no tempo. Aí diz assim, ó, e apreciado ainda no século XI, quando o rato negro invadiu a Europa. No século XIII, percebam que há uma evolução. Não tem uma frase em si nesse texto aí que eu possa destacar como a informação principal. Mas o texto está tratando principalmente da evolução do gato onde? Na história, né? Falando desde o Antigo Egito, aí, século XI, século XIII, no século XVIII, ele voltou majestoso. Ele quem? O gato, que é de quem está sendo falado. Então, a informação principal que se destaca no texto é a trajetória do gato ao longo da história, porque é o que conta esse texto. Aí tem justificar a importância dos gatos e dos ratos, já elimina dos ratos. Descrever a história dos ratos, ele está descrevendo, gente, descrever é passo a passo. Não. A informação errada dessa letra C, que seria uma casca de banana, é descrever. Criar superstições acerca dos gatos, também, né? Ele está contando como é que o gato era visto no decorrer do tempo, como ele foi visto, né? Até o mais recente que ele trouxe do século XVIII, tá? Então, não tem uma informação específica principal, vamos dizer assim, uma frase, mas o principal é justamente mostrar essa trajetória de como ele foi aqui num século, 2 séculos depois e assim sucessivamente, tá? Gente, vocês estão liberados. A gente passou 4 minutos, mas eu também entrei 4 minutinhos atrasada, então compensou. Próxima aula, finalizamos concordância nominal e entramos em concordância verbal e finalizamos tudo de assunto, né, de concordância, para vocês fazerem a prova, beleza? Beijo e bom descanso, gente. Descansem! Beijo, beijo.